Não sou do tipo que corre atrás do caos. Gosto de cronogramas, banheiros limpos, planos bem definidos. Barry, meu marido, por outro lado, é mais bagunceiro. Ele seria capaz de fazer as malas na manhã da viagem se pudesse, mas ele sempre respeitou minha necessidade de ordem. É por isso que essa viagem me pareceu um choque. A gente não estava indo para o outro lado do país, nem acampando no meio da natureza. Apenas uma viagem de 3 horas de carro para uma cidade cercada de lagos e rios. O tipo de lugar que a gente esquece até ver uma foto aérea nas redes sociais e pensar: eu realmente preciso de um fim de semana tranquilo. A gente organizou tudo direitinho. Barry escolheu o destino e eu reservei o Airbnb, um daqueles lugares que parecia perfeito demais. Interior branco impecável, lâmpada Edison pendurada e um pequeno braço zero no jardim. O anúncio dizia que ficava a uma curta caminhada do rio. Perfeito. Eu conferi as avaliações, o perfil do anfitrião e o código do porta-chaves. O e-mail de confirmação dizia que a casa tinha sido limpa e totalmente reutilizada. Reinicializada para a nossa chegada foi essa palavra que me chamou a atenção. Reinicializada. Como se estivéssemos entrando em um cenário zerado, apagando qualquer vestígio do ocupante anterior. O trajeto foi simples. Longas estradas de mão dupla, campos a perder de vista, alguns bosques e vacas ao longe. A gente parou em um pequeno restaurante a 15 minutos do alojamento para comer uma sopa e um sanduíche de queijo quente, só para esperar até a hora de chegada. Quando finalmente chegamos, o bairro estava mais calmo do que eu imaginava, sem crianças na rua, sem cortador de grama, sem barulho. A casa ficava no final de um beco sem saída, cercada por sebes altas e uma cerca velha e bamboleante, e foi ali que eu a vi. Ali estava o carro, não o nosso, mas outro, estacionado bem na frente de um sedã prateado, recente, mas coberto de poeira e agulhas de pinheiro. Ela não tinha se movido há vários dias. "Acha que ainda tem alguém lá?" perguntei. Barry deu de ombros antes de sair do carro. Eu não gostava disso. Eu não dou de ombros diante do inesperado. Eu teria verificado as trancas 3 vezes antes mesmo de entrar. Abri novamente o aplicativo do Airbnb, as datas, o endereço, o código, tudo estava correto. Como precaução, liguei para o atendimento ao cliente e, após alguns minutos na espera, a atendente confirmou que estava tudo certo. O proprietário deixou o local no início da semana, ela me disse. Alguns apenas deixam o carro. Barry, por sua vez, já estava na varanda. A caixa de chave se abriu sem problemas por dentro, havia apenas uma chave de latão, um pouco opaca. Ele a inseriu na fechadura e abriu a porta. Parecia a saída de um catálogo, tom neutro, quadro abstrato, lareira elétrica decorativa. Estava limpo, mas sem alma, e mesmo assim algo me incomodava. O ar não estava nem fresco, nem abafado, como se alguém tivesse arejado naquela mesma manhã. Depois, fechando tudo, Barry lançou um alegre bom dia no vazio, como se esperasse ver um amigo sair dali. Ninguém, obviamente, apenas o zumbido do ventilador e o tic-tac de um relógio. Trouxemos nossas coisas, inspecionamos cada cômodo, cozinha, sala, quarto de hóspedes, banheiro. Tudo parecia normal. Normal demais, e ainda assim algo soava estranho, como se a casa tivesse sido remontada, não limpa. Barry me chamou da cozinha. "Amor, vem ver isso." Eu fui até ele e vi a geladeira escancarada. Por dentro, ela não estava vazia, muito pelo contrário. Leite, frios, legumes frescos, cerveja e um cheesecake embalado na prateleira de cima. Tudo ainda estava bom. "Não é nosso, né?" disse Barry. Eu balancei a cabeça, não tinha pedido nada e nenhum antigo inquilino teria deixado produtos frescos. Escrevi para o contato de emergência do Airbnb. 15 minutos depois, chegou uma mensagem. "Obrigado por nos avisar. Com certeza foi um engano. O proprietário deve ter esquecido suas coisas. A casa está realmente desocupada. Aproveite bem a sua estadia." Sem pedido de desculpas, nada. Barry simplesmente pegou uma lata na geladeira e voltou para buscar as malas. Eu fui direto para o quarto principal com todas as vantagens. Luminárias combinando, banheiro privativo. Foi lá que eu os vi.
6 frascos de remédios em cima da privada. Hidrocodona, soníferos, antinauseantes, todos recentes. Ao lado, um envelope cheio de papéis médicos, contas, receitas, cronograma de quimioterapia, tudo da semana anterior. Barry, chamei e foi nesse momento que ele gritou. Corri até lá. Ele estava parado, imóvel, na porta do quarto. No chão, de bruços, jazia um homem com a pele cinza esverdeada, inchada, a camisa encharcada. O cheiro era o do início da decomposição, ácido, metálico, impossível de esquecer. Seus dedos estavam crispados e o corpo retorcido, como se tentasse rastejar até a porta. Barry recuou, pronto para vomitar. Eu fiquei lá, paralisado, o quebra-cabeça se montando na minha cabeça, a geladeira cheia, o carro lá fora, os remédios recentes. O proprietário nunca tinha saído de casa. Ele tinha morrido lá dentro. Barry correu para ligar para o Airbnb com a voz trêmula. Acabamos de encontrar um corpo? Não, não é um animal. É um homem morto no quarto. Eu fiquei lá, imóvel, enquanto o pânico aumentava. Os policiais chegaram 30 minutos depois, 2 carros sem sirene. O primeiro policial reabriu a porta do quarto e recuou de imediato, cobrindo o nariz com a mão. Nos fizeram sair enquanto os socorristas entravam. Só me lembro do cheiro que impregnava tudo. O detetive responsável, um homem de cabelos grisalhos e óculos escuros, nos interrogou. Vocês conheciam o falecido? Não, respondi. Alugávamos a casa achando que estava vazia. Você tocou em alguma coisa, só uns papéis médicos. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do Airbnb. Sentimos muito pelo transtorno causado. Seu caso foi encaminhado para nossa equipe de segurança. Sua estadia foi totalmente reembolsada e um crédito foi oferecido para uma próxima reserva. Eu não respondi. Apaguei o e-mail e depois o aplicativo. Peguei o avião para uma conferência de tecnologia, mas na verdade queria mesmo era aproveitar e estender a estadia para uma escapada no litoral. A conferência durava 3 dias, mas eu tirei 6 no total, com toda a segunda metade da viagem livre. Sem reuniões, sem e-mails, só sol e um pouco de espaço. Era fevereiro em Nova York e eu já estava de saco cheio de pular a neve preta e desviar das tosses do metrô. Eu precisava de um reset. O Airbnb era um bangalô moderno, bem nos arredores de Los Angeles. Próximo a Veneza, como eles diziam, uma casinha espremida entre outras maiores, bem perto da praia. As fotos mostravam piso de madeira, cozinha equipada, eletrodomésticos brilhantes, cama queen e escrivaninha diante de ampla janela panorâmica. Perfeito como base. Vou fazer as palestras principais e os workshops, um pouco de networking. Depois vou me misturar à multidão na esplanada, tomar uns drinks, conversar com algumas garotas e talvez acompanhar 1 ou 2 até em casa. Se a vibe rolasse em Los Angeles, tudo acontecia sem problemas. O Uber me pegou na calçada, motorista gente boa que conhecia os atalhos. As instruções de chegada eram claras: caixa de chaves perto do portão lateral, código no aplicativo, chave dentro. Abri por volta da meia-noite. O lugar era igual às fotos, limpo, iluminado, cheirava a tinta fresca e cítricos. Sempre desfaço minhas coisas na hora. Chame isso de compulsivo, mas eu gosto de saber onde estão minhas coisas. Uma mala de mão e uma mochila esvaziadas nas gavetas e armários em 10 minutos. Notebook e câmera na escrivaninha, carteira, chave e crachá da conferência no balcão. Nenhum sinal de vida pessoal, nada de escova de dentes, nenhum casaco na entrada, ninguém morava ali. Do jeito que gosto, alugo, não peço emprestado. Os primeiros dias passaram sem problemas. Conferência cedo, volta tarde, sono pesado, algumas fotos do pôr do sol na praia, até elogios pelo meu equipamento fotográfico. Mas no terceiro dia, a conf estava chegando ao fim e minha agenda ficou mais tranquila. Comecei a perceber alguns detalhes, portas entreabertas que eu tinha certeza de ter fechado, algumas coisas fora do lugar. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas não, tinha algo estranho naquela casa. Tudo começou com a porta do banheiro. Eu tinha fechado depois do banho, um reflexo para manter o vapor lá dentro. Eu tinha pendurado umas camisas lá à noite na hora de escovar os dentes.
Ela estava escancarada, não entreaberta, escancarada mesmo. Eu culpei uma corrente de ar, tinha muitas janelas, eu tinha deixado uma entreaberta na frente. Devia ser isso, aí foi o armário do meu quarto. Eu nunca uso eles, é muito fácil esquecer alguma coisa lá dentro. No entanto, uma manhã, voltando da praia, percebi que as portas de correr estavam empurradas para dentro, como se alguém tivesse acabado de pegar um casaco ali. Eu nem tive vontade de olhar, fiquei parado, depois puxei devagar, não tinha nada dentro, só minhas malas fechadas no lugar delas. Mas isso não saía da minha mente. À noite, encontrei o pote de manteiga de amendoim em cima da bancada, aberto, com uma colher ao lado. Eu não tinha comido, não tinha tocado nele desde as minhas compras. E aí, tive essa sensação, não era uma dúvida, era uma certeza, de que alguém tinha mexido nas minhas coisas. No dia seguinte, eu fotografei cada cômodo antes de sair. Plano aberto, com data e hora. Eu até arrumei alguns objetos de propósito. Um pano de prato dobrado na maçaneta do forno, meu carregador enrolado desse jeito na mesa de cabeceira. Saí para almoçar e quando voltei comparei. O pano de prato não estava mais dobrado do mesmo jeito. O carregador tinha sido desenrolado e depois enrolado de outra forma. O pote de manteiga de amendoim saiu da geladeira e foi para o armário. Fiquei muito tempo na cozinha. O silêncio era ruim, não era reconfortante, era atento, como se esperasse ser quebrado, como se eu não devesse estar ali ou não estivesse sozinho. Naquela noite, eu trouxe o arsenal. Meu celular na mesa de entrada, câmera apontada para a porta, apoiada com moedas de 1 centavo, bateria em 100% gravando vídeo. Depois pedi um Uber. Eu não tinha intenção nenhuma de ir a lugar algum, só queria fazer parecer que sim. Quando o carro chegou, eu saí, tranquei a porta e entrei. Pedi para dar uma volta no quarteirão e ser deixado na Pacific Avenue. O motorista não fez perguntas. Dei uma boa gorjeta para ele, então esperei ele virar a esquina para voltar a pé, andando colado nas paredes com o coração a mil. Atravessei um beco e me escondi atrás de uma cerca viva, de onde via a rua. Havia um carro na entrada que não estava lá antes, um SUV azul escuro, discreto, sem placa na frente. Por precaução, me aproximei devagar, a porta da frente estava entreaberta. Fiquei alguns segundos ouvindo, depois empurrei e entrei deslizando. Primeiro barulhos, passos suaves ao fundo, um armário se abrindo. Agachado, fui rapidamente até a cozinha. Um homem revirava a geladeira. 50 e poucos anos, moletom branco, jeans, cabelo ralo, rosto inchado de falta de sono. Ele ficou paralisado ao me ver, como se tivesse sido pego por um holofote. Uau, 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 disse ele com a mão meio levantada. Você me assustou, cara. Quem é você, porra? Perguntei direto, sem gritar. O proprietário largou. Esta é minha casa. Não agora, eu tenho a reserva até domingo. Sim, eu sei, eu tinha deixado umas coisas. Eu pensei que durante a sua ausência eu não queria te assustar. Besteira, eu cortei? Você está aqui desde o começo? Ele deu um passo para a saída, fingindo relaxamento. Escuta, eu não mexi em nada, ok? Eu só estava pegando 2 coisas, não mexe no meu telefone e filma a entrada. Desde que eu saí, vi seu carro, você fica indo e voltando. Ele hesitou, e eu vi o rosto dele mudar, a máscara escorregou. Não foi pânico, foi cálculo. Ele percebeu que eu duvidava da história dele e não sairia do caminho. Peguei meu telefone e apertei para ligar. Vou chamar a polícia, vai, não precisa disso. Ele tentou falsamente calmo. Eu não sou perigoso, eu juro, essa é minha casa. Achei que passaria quando estivesse vazio, achei que você viria depois. Você mexeu nas minhas coisas? Ele desviou o olhar. Faltam $500 na minha mala, e eu sei que eles estavam lá. As mãos dele se contraíram. E se eu revistar sua bolsa agora? Eu adiciono, eu encontro meu laptop? Sem resposta, só essa tensão elétrica entre nós, 2 fios desencapados prontos para pegar fogo. Depois, de cabeça baixa. Ok,
Você não precisa ligar para eles. Eu devolvo tudo. Já está feito. Ele xingou e girou como se fosse tentar escapar, mas eu estava na porta, sem chance. Alguns minutos depois, os policiais chegaram. Eu mostrei o vídeo para eles. O homem, por sua vez, parecia abatido. Eles revistaram a mochila dele e tiraram meu computador, enrolado em um moletom, além de um maço de dinheiro. Alguns tinham minhas iniciais no canto, um hábito de viagem, depois de já ter sido roubado mais de uma vez. Eles não o algemaram, mas o escoltaram para fora e proibiram que ele voltasse. Eu registrei uma queixa formal. Eu vi o SUV dele desaparecer no final da rua e minhas mãos começaram a tremer. Só depois os policiais me explicaram que ele não estava realmente cometendo invasão, já que era o proprietário e não forçou a entrada. Seria necessário uma queixa formal do Airbnb para que isso tivesse validade, mas o policial assentiu com a cabeça apontando para o meu vídeo. Isso eles vão querer ver. Eu disse que mostraria tudo. Naquela noite dormi pouco. Cadeira presa na maçaneta, como em um desenho animado antigo, luz acesa em todo lugar, mala empilhada contra a janela do meu quarto. Caso algum vidro quebrasse, fiquei atento ao rangido dos pneus, ao clarão azul do SUV, mas nada aconteceu. De manhã liguei para o Airbnb e contei tudo. Dessa vez eles não fizeram objeção. A atendente, jovem mais séria, me pediu o vídeo, a foto do carro e o boletim de ocorrência. Enviei tudo para eles à tarde. No final do dia, reembolso total, crédito adicionado e mensagem de acompanhamento, o anfitrião definitivamente suspenso. Parece que essa não foi a primeira reclamação. Nós já tínhamos começado a revisar a atividade dele. Sinto muito que tenha sido preciso isso para tomar uma decisão. Eu também. A última noite, eu passei em um pequeno boutique hotel mais perto do centro. Nada luxuoso, quarto minúsculo, chuveiro onde mal dá para se virar. Mas o cartão funcionava e ninguém ficou rondando minha cozinha enquanto eu estava fora. Já é alguma coisa, né? Eu só pensava no que poderia ter perdido. Se eu tivesse ficado lá fora por mais 10 minutos, se eu tivesse virado a câmera 2 segundos para a esquerda. Eu teria voltado com um laptop roubado, um maço de dinheiro vazio e uma conversa desconcertante com um desconhecido arrependido. Oh, uau, você deve ter perdido isso. E se eu o tivesse surpreendido no momento errado? Se minha voz tivesse tremido? Se ele tivesse me achado um otário? Além disso, eu ainda uso o Airbnb. Eu não sou burro. A maioria dos outros não é assim. A plataforma fez o que era certo e não ficou em cima do muro. Mas agora eu fotografo tudo, marco meus bilhetes e nunca saio sem trancar cada acesso e conferir 2 vezes antes de sair.